dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Vamos estudar que o bicho está pegando, beleza? Não vamos comentar mais sobre o coronavírus, nada disso, porque isso já está saturando a gente, mas estamos em isolamento ainda, certinho? Mas vamos meter dança. Nesse vídeo que a gente vai começar a falar aqui, a gente vai falar sobre modelos atômicos, na verdade o finalzinho do modelo atômico, só para você lembrar, e falar sobre distribuição eletrônica. Logo depois, a gente vai passar para outro assunto, na verdade, num vídeo logo subsequente, que vai ser sobre semelhanças atômicas e características atômicas que você precisa, beleza? Para fazer as atividades que, por sinal, eu até mandei para vocês. Se quiser, entre em contato com o tio, que a gente manda para o seu WhatsApp ou para onde você quiser. Certinho? Então, vamos meter dança. Legal? Vamos nessa. Nos divertindo, então, a gente vai falar um pouquinho sobre distribuição eletrônica, certinho? Então, vamos meter dança aqui, ó. Deixa eu ver aqui, tá tendo um pouquinho de lag, merda. Deixa eu tentar melhorar aqui esse lag. Espero que esteja melhor. Melhorou um pouquinho. Então, vamos nessa. Olha só. Deixa eu baixar um pouquinho aqui para você ver bonitinho. Tá vendo, tio? O tio tá aqui, viu? Então, olha só. Deixa eu colocar um pouquinho mais, um pouquinho pra cá, pra você me ver. Tá beleza? Pra você não ficar só vendo a careca do tio. Então, vamos lá. Quando a gente fala em distribuição eletrônica, então a gente vai falar aqui, sobre distribuição eletrônica. Distribuição eletrônica, quando a gente começa a falar sobre distribuição eletrônica, deixa eu colocar aqui um negócio bonitinho aqui, que coisa linda, né? Distribuição eletrônica, incrivelmente, é a distribuição de quê? Elétrons, né, tios e tias? Então, que fácil. Eu tenho que distribuir os elétrons onde eles estão. Como assim? Eles estão organizados? Eles estão organizados dentro da eletrosfera. Você lembra disso? A eletrosfera é dividida em camadas. Dentro da camada tem subcamada. Dentro da subcamada você tem o orbital. E dentro do orbital você vê o elétron. Beleza? Vamos ver como é que acontece isso. Vai acontecer o seguinte. Você lembra das camadas. Camada K, L, M, N, O, P e Q. Certinho? Deixa eu colocar aqui para não ficar torto para você não ficar olhando torto. Legal? O áudio tá legal. Deixa eu dar uma observada aqui. Tá tudo massa. Então, dentro da camada K, dentro da camada L, dentro da camada M, N, O, P e Q, você vai ter a quantidade de camadas. Desculpe, você vai ter as subcamadas, certinho? Então, o que você tem aqui, aqui primeiro de tudo, você tem as camadas. Que fácil, tio. Eu já sabia disso. Isso aí é o modelo atômico de quem? De Bohr. Dentro da camada, você tem subcamadas. Por exemplo, a gente vai ver um negócio chamado de números quânticos, mas eu vou dar uma adiantada aqui só para você perceber. A camada K é o nível 1. Nível 1. Aqui é o nível 2, aqui é o nível 3, nível 4, nível 5, nível 6. E só para você que sabe contar, aqui vai ser o nível 7. Marcos, N, por que nível? Eu estava chamando de camada nesse instante. Está escrito camada. Meu filho, minha filha, camada e nível é a mesma coisa. Oxe, tá ficando doido? Então, nesse caso, tanto a camada vai ser chamada de nível, quanto a subcamada também pode ser chamada de subnível. Certinho? Então, vamos continuar. A gente vê o seguinte. Dentro da camada K, eu tenho subcamada S. Aqui da camada L eu tenho subcamada S e subcamada P. Duas, coincidentemente duas, tá vendo? Então eu tenho dentro de S, esse S aqui e esse S aqui são iguais? Me responda aí. Não. Então esse primeiro S e esse segundo S, eles não são iguais. Minto. Vou melhorar isso aqui. Esse S e esse S não são os mesmos, melhor dizendo. Certinho? Até que iguais são, mas não são os mesmos. Resultado, esse S está dentro da camada K e esse S está na camada L. O que vai acontecer então? Eu tenho o seguinte, para identificar que esse S, aqui é da camada K, eu vou colocar aqui o número 1 na frente.
Esse S é da camada 1. Que camada é essa? Camada K. Lembre que a subcamada está dentro da camada. L, S eu tenho esse S aqui, só que esse S é da camada L. Então vou colocar o nome aqui 2S, 2P. Ô Marcos, vem cá, então quer dizer que agora eu tenho 4 subcamadas? Você tá ficando doido, seu porra? O que você tá vendo é o seguinte, você tá vendo que 2S e 2P quer dizer que S é da camada L e P também está na camada L, certinho? Vamos pra cá. O que vai acontecer então? Se você continuar nesse raciocínio, eu vou ter quantas subcamadas aqui? 3 subcamadas. S, P e D. Só que eu tenho que identificar que ele está na camada M. Então eu vou colocar aqui, ó, como M é a terceira camada, eu vou colocar aqui 3S, 3P, 3D. Beleza? N igual a 4, a camada N, eu vou colocar 4S, 4P, 4D, 4F. Marcos, eu não entendi ainda. Volta o vídeo. O vai ser 5S, 5P, 5D, 5F. Deveria ter um 5G aqui, ó. Deveria ter um 5G. Mas não tem 5G não, viu? Não vai ter 5G não, viu? Marcos, por que isso? Daqui a pouco eu digo. P vai ser 6S, 6P, 6D. Oh, lasqueira! Então quer dizer que e agora eu não tenho nem F aqui, deveria ter um G, deveria ter até um H. Deveria, mas não tem não. E 7 aqui deveriam ser 7 camadas. Eu vou ter 7S e 7P. Marcos, por que tá assim, dojão? Não, não tá dojão, viu? Não tá dojão não. Ele tá organizado desse jeito porque a gente vai montar a partir desse negócio aqui o chamado diagrama de Linus-Pauling. Não montamos ainda o diagrama de Linus-Pauling. Certinho? O diagrama de Linus-Pauling que inclusive você já viu. Massa? Então o que vai ter aqui? Eu vou ter o seguinte. Eu vou colocar um P maior aqui. Eita, P feio retado. Diacho. Ó pra cá. Não vacila e preste atenção. O que vai acontecer então? Eu também sei, ó, deixa eu identificar aqui. Aqui, que você está vendo aqui, são as subcamadas. Lindo, né? Ai, fácil. Marcos, esse negócio tá fácil. Dentro da subcamada tem o que, tios e tias? Dentro da subcamada, a gente vai ter o que a gente chama de orbital. Vem aqui com orbital. Eu sei de uma coisa, vou colocar aqui embaixo. Ó, eu sei de uma coisa, que dentro de S possui apenas um orbital. Dentro de P, eu tenho 3 orbitais. Dentro de D, eu tenho 5 orbitais. E dentro de F, chegando um pouquinho aqui para cima, F, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orbitais. Certinho? Olha para cá. O que vai acontecer? Para encontrar então o elétron, o que você vai ter é que entrar na camada, entrar na subcamada, entrar na orbital e aí depois a gente encontra o elétron. Cadê o elétron, Marcos? O elétron está aqui, ó. Vou representar o elétron aqui, ó. S suporta no máximo 2 elétrons. Então toda vez que for S, eu posso suportar até 2 elétrons. Pode ter um? Pode ter 3? Não, filho. Por que não? Porque eu tenho que ter um elétron para cima e um elétron para baixo. Certinho? Deixa eu aumentar aqui o tamanho de eu, que eu está muito pequeno. Vou aumentar um pouquinho o tamanho de eu para você ficar me olhando, certo? Ó, eu aqui. Certinho? Então, todo mundo que for S vai ter no máximo 2. Então, por causa disso, eu vou colocar aqui ó, a quantidade de elétrons. S2, 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 S2. Fácil? Bem fácil. Certinho? Ia fechar minha janela aqui, porque tinha um sacana aqui que estava conversando pra caramba. Eu não posso colocar um ventilador aqui, o ar-condicionado não está instalado ainda, então complicou tudo. Mas vamos voltar. Tô lascado, vou ter que voltar, fechar a janela. Aguenta aí. Outro lugar pro cara conversar na porta da minha janela aqui. Tá, caramba. Mas vamos lá. P
P vai ter o seguinte. P vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você percebeu como foi que eu coloquei? Eu coloquei primeiro as setinhas para cima e depois eu vou colocar a setinha para baixo. Isso é a chamada regra de Hand. Então, P aqui vai ser P no máximo 6. P no máximo, viu? No máximo 6. Isso quer dizer o seguinte, que pode ser P1, P2, P3, P4, P5, P6. Menos P7 em diante não pode mais, porque ele só tem 3 orbitais. Cada orbital suporta quantos elétrons aqui em cada orbital? Cada orbital suporta quantos elétrons? 2 elétrons. Então, poxa, aqui todo mundo que for P vai ser P no máximo 6. Ó, P6, 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 P6. Todo mundo que for D, beleza? Todo mundo que for D. D vai ser no máximo, ó, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certinho? Então vai ser no máximo 10. Eu vou ter aqui, ó, D10, 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 D10. Então todo mundo que for D, você vai ter no máximo 10. Não pode ser 11 em diante. F tem 7 orbitais. Cada orbital suporta 2 elétrons. Não faça as contas aí. 7 vezes 2, conte no dedo. Dá quanto? Muito bem, miserável, inteligente da zorra, porque não pode ficar falando porra aqui no YouTube. Legal? Eu tenho aqui, primeiro eu coloquei para cima, perceba que eu coloquei 7 setinhas, 7 elétrons. E agora para baixo. Marcos, que setinha é essa para cima e para baixo? Vou lhe dizer. Entenda o seguinte. Toda vez que a gente coloca a distribuição eletrônica para orbital, e tem que colocar pela regra de Hand, chamada regra de Hand, primeira setinha para cima, depois setinha para baixo, é o seguinte. Todo elétron ele tem carga positiva ou negativa? Me responda aí. Eu sei que você está com fone de ouvido, ou então você está ouvindo isso altão na sua casa, porque você tem que assistir essa aula altona, beleza? Ó, acabou tudo, beleza? Então, você vai estar lá, são 7 para cima, 7 para baixo. Marcos, por que para cima e para baixo primeiro? Porque todo elétron é negativo. Todo elétron é negativo. Se todo elétron é negativo e eu tenho 2 elétrons no orbital, será que seria possível eles conviver no mesmo orbital, os 2 negativos? Teoricamente não. Só que o elétron ele tem um detalhe bem interessante. O elétron, ele, por ser vamos dizer assim, por ele ter uma consequência magnética, toda vez que ele gira, ele cria um campo magnético ao redor dele, que a gente representa pela setinha. Ou seja, você não vê o elétron, você consegue perceber o campo magnético dele. Então, o campo magnético dele pode ser para cima ou pode ser para baixo. Não precisa decorar isso, que normalmente não cai, mas o que você percebe é o seguinte, toda vez que o elétron girar, aqui, para você que está olhando aqui, então vou colocar assim, ó, toda vez que o elétron girar para a esquerda, a setinha está para cima. Toda vez que o elétron girar para a direita, a setinha está para baixo. Certinho? Isso é chamada regra da mão direita, que você vê em física, em eletromagnetismo. Certinho? Mas entenda, toda vez que ele girar, ele cria um campo magnético. Não precisa saber quando para que lado vai ser. O importante é que você saiba que se eu estou representando o elétron com uma setinha para cima, uma setinha para baixo, é porque ele, na verdade, ali está sendo mostrado o quê? O campo magnético dele. Segundo o Hand, a gente primeiro coloca os elétrons com setinha para cima, ou com campo magnético para cima, ou também do inglês spin, beleza? Ou seja, giro, primeiro para cima e depois para baixo. Legal? Bom, voltar. O que você vai ter então é que todo mundo que for F vai ter no máximo quantos elétrons? 14. 14. Lindo? Certinho? Então o que você está tendo aqui, o que você está vendo aqui é o orbital. Isso tudo aqui está na eletrosfera. Certo? Não erre isso. Não erre isso, que isso é muito fácil. Certinho? Tudo está na eletrosfera. A eletrosfera tem camadas, dentro da camada tem subcamada, e que dentro de cada subcamada, eita, quase esqueço aqui,
Dentro de cada subcamada tem o orbital. Mas isso é fácil. Amém. Amém, que esteja fácil mesmo, esteja lindo, gostoso. E vamos lá. Eu vou aproveitar então esse desenho aqui para criar o chamado diagrama de Linus-Pauling. Por que isso? Porque a gente vai falar primeiro sobre distribuição eletrônica por subcamada. Olha, eu gosto muito de fazer distribuição eletrônica primeiro por subcamada. Depois eu faço por camada e depois eu faço por orbital. Você vai entender como é que acontece isso aí. Certinho? Voltando. O que eu tenho aqui? Eu tenho o seguinte. A distribuição eletrônica camada, subcamada e orbital, vou primeiro lhe mostrar o diagrama de Linus-Pauling. Como é que fica esse diagrama de Linus-Pauling? E para que serve? Se você estiver anotando junto comigo aí no seu caderno, você vai colocar o seguinte, que o diagrama de Linus-Pauling ordena as subcamadas do menor subnível de energia até o maior subnível de energia. Então, de novo, ele ordena as subcamadas do menor subnível de energia até o maior subnível de energia. Eu estou falando de tamanho? Não, eu estou falando de subnível ou nível de energia. Certinho? Então, se a gente for começar a distribuir os elétrons, eu tenho que começar da menor subcamada até a maior subcamada. Ou melhor, do menor subnível de energia para o maior subnível de energia. Marcos, como é que eu vou saber? Eu vou na ordem assim? Vai, numa ordem que eu vou lhe mostrar aqui agora. Eu vou ter as setinhas. Olha só, eu vou ter isso aqui. Essa primeira setinha quer dizer que eu tenho que passar primeiro pela subcamada S2. Marcos, ela está apontando para L. Não está apontando para L, não. Ó. Por enquanto, esqueça essa parte. Por enquanto, o que eu quero que você perceba é qual é a ordem das subcamadas. Então, eu vou colocar aqui outra setinha. Então, se a gente for ordenar, eu vou ter um S2. Depois de um S2, eu percebo que eu desci a setinha 1 S2. Depois eu venho para 2 S2. Depois eu venho para 2P6, 3S2, que fácil. Depois eu tenho 3P6, 4S2. Mas antes de tudo, eu quero que você observe o seguinte. Nessa primeira setinha, eu só estou passando por uma subcamada. Nessa segunda setinha, eu estou passando por apenas uma subcamada. Então, uma subcamada, uma subcamada. Depois, duas subcamadas, duas subcamadas. Agora, vão ser quantas subcamadas? Incrivelmente, 3 subcamadas. Então, eu vou ter 3 subcamadas. 3 subcamadas. Ah, Marcos, eu vou ter que aprender a desenhar isso aí? Claro, filho, claro, filha. Certinho? Muito fácil também. Aqui eu vou ter 4 subcamadas. E aqui deveria ter também 4 subcamadas. Se eu tivesse, e já existe, viu? Já existe alguns átomos, só não está ainda, vamos dizer assim, oficial, não é oficial, mas já existem alguns átomos com uma 8ª camada. Porém, a gente não sabe ainda, vamos fingir que a gente continua sem saber. Aqui deveria aparecer aqui no 8S2. Certinho? Aqui, ó, 8S2. E aí ficaria assim, ó, as setinhas ficariam passando por uma subcamada, duas subcamadas, duas subcamadas, 3 subcamadas, 3 subcamadas, 4 subcamadas e viria para 4 subcamadas. Só que aqui só tem 3 subcamadas, então 8S2 não aparece aqui. Só vai aparecer agora o 5G, entenda, que só vai aparecer agora o 5G, aqui, ó, o 5G, quando terminar essa setinha. Ah, Marcos, é por isso que não tem, não é? É por isso que não tem. Quando aparecer esse 8S2 oficialmente, logo depois vai ter que aparecer uma outra subcamada que a gente não conhece ainda, que seria 5G. Viria aparecer aqui. Certinho. Certinho, dias e dias. Vamos nessa. Mas, Marcos, eu estou percebendo esse bicho aqui, mas não sei ainda como é que esse diagrama de Linus-Pauling vai me ajudar para distribuir os elétrons. Oh, que fácil, ó, que fácil, ó. Vamos pegar aqui toda a tecnologia, ó. Que tecnologia incrível, ó, 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 ó. E tecnologia da Zorra. Eu tenho então, ó, tecnologia, deixa eu olhar aqui. Minha cabeça está torta, não sei porquê. Ah, deixa assim, né? Deixa assim. Na nossa tecnologia, eu preciso então distribuir por subcamada, por enquanto. Ó,
Vou distribuir por subcamada por enquanto. Letra A, eu quero distribuir 10 elétrons. Marcos, se for distribuir 10 elétrons, isso é fácil. Ó a tecnologia nova. 10 elétrons é fácil, eu tenho 3D10 aqui, eu vou meter 3D10 e está resolvido o problema. É assim? Não. Segundo o diagrama de Linus Pauling, eu tenho que primeiro começar de 1s2 e ir descendo, ó. Legal? Vou lá, ó, lhe mostrar, ó, para aqui, ó, tias, ó. Então, o que eu tenho aqui é o seguinte, no 10 elétrons, eu vou ter eu sei que já está no seu caderno, então você sabe que em 10 elétrons eu vou ter 1s2, 2s2, 2p6. Não entendi, Marcos? Espera aí, calma, relaxe. Respire fundo, dê uma pausa, pause o vídeo, beba água, levante, dê uns pulos, fique parecendo dojo, volte pro vídeo. Vem cá. Você está vendo o seguinte, você tem 2 elétrons, mais 2 elétrons, mais 6 elétrons. Some aí, some no dedo, meu filho, pega a calculadora. 2 mais 2, 4, com 6, 10. Que fácil. Eu tenho quantos elétrons aqui? 10 elétrons, brother. Que fácil, hein? A química é linda. Olha a marca, ficou uma marquinha aqui. A química é linda? É muito fácil. Marcos sempre vai ser assim? Olha para cá. Vou pular 2 linhas também. Eu espero que você também pule essas 2 linhas. Ó, e vamos para a letra B. Letra B eu vou pegar um pouquinho mais pesado. Mas aí eu vou colocar, deixa eu ver aqui. Já sei que você vai gostar. 24 elétrons. 24 elétrons. Certinho? 24 elétrons. Vou distribuir. Marcos, já sei distribuir. Então pausa o vídeo e vai. Voltou? Pronto, vem cá. Eita. Era aí que a gente tem uma ligação. Vinte e quatro elétrons, então, eu vou ter, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Percebeu? Eu tenho que seguir a setinha. Já tenho aí quantos? 20. Conte aí só os expoentezinhos, que são a quantidade de elétrons. 20. Depois eu vou ter 3d, no máximo seria 10. Aqui eu vou colocar só apenas 4. 3d4. Não é fácil? É fácil, meus tios. É fácil, minhas tias. Beleza? Essa foi a primeira distribuição eletrônica. Distribuição eletrônica por subcamada. Certinho? A gente vai ter outras distribuições eletrônicas que serão por camada e por orbital. Certinho? Então, beijo no core. Daqui a pouco a gente volta.